A paz do Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Antes de estar dando início a esse devocional de hoje, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Desde já eu já agradeço a cada um que está fazendo parte, que está acompanhando meus vídeos e me dando apoio, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, eis-me aqui, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, Pai, nessa tarde. Primeiramente pedindo perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, Senhor. Sejam eles, Senhor, através de gestos, palavras ou pensamentos. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, usando essa plataforma para poder falar da tua palavra, Pai. Eu creio, Deus, que essa palavra está alcançando vidas, Senhor, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Pai, que o Senhor possa continuar me usando, Senhor, para fazer a tua vontade. Abençoa também, Senhor, cada um, Senhor, que vai estar assistindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E o tema da nossa mensagem hoje é um tema profundo. Fala sobre o altar particular. O nosso altar particular. E a pergunta que vem acompanhando esse tema é a seguinte: o que você faz quando ninguém está olhando? O que você faz quando ninguém está olhando define quem você realmente é diante do seu Deus. E aí? O que é que você faz quando ninguém está olhando? Saiba que Deus vê tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. O que você faz em secreto realmente te define diante do seu Deus. E eu vou estar iniciando o nosso devocional. Aleluia. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu separei aqui, tá bom? Vamos lá. A mensagem de Jesus Cristo é, talvez, a maior lição de visão de raio-x espiritual da história da humanidade. Em uma época em que a religiosidade era medida pela rigidez das vestes e pelo cumprimento público de rituais, Jesus subverteu lógica ao afirmar que o divino se impressiona com o que os olhos humanos priorizam. O olhar de Jesus, onde o coração é o cenário diferente de nós, que somos frequentemente capturados pelo brilho que é exterior, Jesus estabeleceu um novo padrão de julgamento. Para ele, a aparência não é apenas insuficiente, ela pode ser um esconderijo para a ausência de vida. Porque muitos de nós já percebemos que às vezes, até na televisão mesmo, a gente vê muita gente bem vestida, bem apresentável, mas que por dentro... o meu canal, há muito tempo atrás, ele foi um canal de K-pop. Para quem não conhece, K-pop é música coreana. Então, eu, junto com as minhas filhas, a gente seguia muitos grupos. BTS, tem muitos jovenzinhos hoje em dia que sabem quem é BTS, Big Bang, essas coisas todas assim. Então, são pessoas jovens, aparentemente bonitas e de boa situação, mas que tinham vazio dentro de si. A maioria dessas pessoas, sabe o que acontecia no final? Eu acompanhava com elas em 2018 um grupo chamado SHINee, e o líder do grupo, com menos de 30 anos, tirou a própria vida, porque existia um vazio dentro dele que ninguém conseguia ver. Ele em shows públicos com numerosas pessoas, um público muito grande, ele sempre chorava, ele estava sempre em depressão e ninguém conseguia entender o que aquele homem tinha. Até que num determinado dia, ele tirou a própria vida. E as pessoas falam assim, eu não entendo, né? Quando tem entrevista, ele está sempre sorrindo, ele está sempre feliz. A aparência. Muitas das vezes a pessoa aparenta uma coisa. Olhando para mim, você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus sabe, Deus vê, Ele conhece o íntimo do nosso coração. Então, nós muitas das vezes nos enganamos com isso, olhamos pela aparência, mas Deus, Ele vê o nosso coração. Então, assim, nós somos frequentemente capturados pelo brilho que é exterior. Jesus, porém, estabeleceu um novo padrão de julgamento. Para ele, a aparência não é apenas insuficiente, ela pode ser um esconderijo para a ausência de vida. Como esse jovem que eu acabei de citar, existem muitas pessoas que não têm vida, embora
sabe, estejam vivos. E exemplo de pessoas na Bíblia que julgaram pela aparência. Vocês sabem, o profeta Samuel foi um deles. O exemplo de Samuel e Davi. Embora o ensinamento tenha atingido seu ápice com Jesus, a base está na cerne da fé bíblica. Quando o profeta Samuel foi escolher um rei, ele se impressionou com a estatura dos irmãos de Davi. A resposta divina foi o alicerce para tudo que Jesus viria pregar. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E essa referência se encontra em 1 Samuel 16, versículo 7. Um outro exemplo é o confronto com a hipocrisia. Jesus não poupou críticas aos que usavam a aparência como um escudo de santidade. Ele comparou os hipócritas a sepulcro caiados, bonitos e limpos por fora, mas sem vida por dentro. Com isso, ele nos ensinou que a moralidade externa não substitui a integridade interna, né? A gente sabe, muitas das vezes a gente vê uma pessoa linda, mas tão perversa, que a beleza dela é ofuscada pela maldade que há no seu coração. E muitas das vezes uma pessoa um pouquinho feinha ou até maltratada, mas quando você olha, você vê ela com outros olhos, você fala, essa pessoa é linda porque ela tem muita bondade no seu coração. Então, isso acontece muito, porque não adianta ter uma beleza interior se dentro de si é tudo ruim, entendeu? É como foi falado ali, sepulcros caiados, vazios por dentro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento que a gente faz quando a gente vê as pessoas, sabe? Porque a moralidade externa, ela não substitui a integridade interna, e isso é verdade. Um título ou uma posição social não define o valor espiritual de ninguém. A escolha dos improváveis é o terceiro exemplo. O olhar de Jesus, ele vai além dos rótulos sociais da época. Onde o mundo via um republicano traidor, Jesus via Mateus, um discípulo. Onde a multidão via uma mulher adúltera, digna de pedras, Jesus via uma alma carente de misericórdia e um novo começo. Onde o mundo vê o pecado, Jesus vê a possibilidade de redenção. O mundo vê deficiência, mas Jesus vê a manifestação da glória de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Como Jesus é lindo, como Jesus nos ensina a gente não se enganar com a nossa vista. Porque aquilo que a gente julga a nossa maneira, Jesus sempre vê de uma outra forma. Porque para Jesus é jeito para tudo e para todos. Enquanto se a vida, é um ditado que a gente se ouve muito aí no mundo, enquanto a vida é a esperança, isso é verdade. Se você está vivo, Jesus pode mudar a sua vida, mudar a vida dos seus. Aquela pessoa que você olha assim e fala, essa não tem jeito não, nasceu torto, vai morrer torto. Mentira, para Jesus tem jeito sim. Então continue orando, continue perseverando, continue buscando pelos seus, porque Deus, ele tem todo o poder. Aliás, ele não é o Deus do impossível. O quarto exemplo é o amor prático, a lição do amor prático. Olhar além da aparência, segundo os ensinos de Jesus, é um exercício de amor sacrificial. É olhar para o menor dos irmãos, o faminto, o estrangeiro, o nu, e enxergar a face do próprio Cristo neles. Está lá em Mateus 25, 40. Eu vou estar lendo aqui para vocês, Mateus 25, 40. Só um minutinho. Aí o rei responderá, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então, quando a gente trata bem, quando a gente abraça, quando a gente cuida do menor deles, a gente está cuidando do próprio Deus, e é a palavra dele que diz isso. A conclusão, limpando a lente do coração. Olha isso. Jesus nos convida a uma metanoia, a uma mudança de mente. Ele nos ensina que a beleza que realmente importa não é a que se reflete no espelho, mas a que transborda em frutos, paciência, bondade, mansidão e amor. Olhar como Jesus olhou é entender que cada pessoa é uma história sagrada, escrita por Deus, muitas vezes escondida por capas de dor, pobreza, indiferença. Quando aprendemos a ver o além,
paramos de julgar e começamos a curar pessoas. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Cada pessoa tem uma importância, tem um valor único para Deus. E não somos nós que temos que julgar. Nós temos que praticar o amor. Se a gente não consegue, pede a Deus para tirar. Senhor, tira de mim o julgamento, Senhor. Muda minha forma de ver e avaliar as pessoas, para que eu possa, através do Senhor, ser usada para curar pessoas, libertar. Porque é muito sério isso. Tem muita gente aí fora precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de um conforto. E se Deus nos usa para isso, porque nós somos vasos na mão do oleiro, se Ele nos enche para levar o Evangelho, o amor, a palavra do Senhor, por que nós vamos julgar? Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Ainda que nos persigam, ainda que nos apontem, ainda que falem mal de nós, falaram mal de Jesus também. Vamos fazer a nossa parte, vamos obedecer ao que o nosso Senhor manda. Levar a palavra dele àqueles que estão famintos e necessitados lá fora, porque eles estão precisando. E é para isso que Deus nos levantou. Amém? E assim eu agradeço a atenção de todos e termino meu devocional de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor.